Graça e paz, boa noite. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Nós estamos dando mais um início, um Tadel, um culto abençoado, amém? E aí, nesse momento, eu convido você também participar conosco desse culto, adorar o Senhor, orar, falar com Ele, ouvir a palavra, aprender mais de Deus, amém? E eu quero deixar um versículo para você que está em Isaías 55:6, que fala bem assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, amém? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Então eu deixo esse versículo para você meditar para a sua vida, né? É tempo de você buscar o Senhor, é tempo de você andar com Ele, é tempo de você se entregar ao Senhor, porque vai chegar um tempo, né, que o Senhor não vai mais estar aqui neste lugar, né? Então esse é o tempo de você se encontrar com Deus, é o tempo de você adorar e de falar com Ele, entregar mesmo a sua vida, entregar o seu coração ao Senhor, todo o seu ser ao Senhor, amém? Porque vai chegar o tempo em que o Senhor vai vir um dia, vai vir buscar o povo dele, e aí vai ter um tempo em que você vai querer buscar o Senhor e você já não vai mais encontrar. Então esse é o tempo de você buscar a Ele. Então a palavra do Senhor fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então valorize esse tempo, valorize esse Deus, dê atenção a Ele, entregue o seu coração a Ele, amém? E eu convido você para orarmos conosco. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Deus, para adorar o Senhor, para te engrandecer, para te exaltar e para te glorificar. Senhor, te damos graças, ó Deus, por mais um dia. Muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada pelas tuas ricas bênçãos. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigada, Pai, porque a cada dia o Senhor nos alcança, o Senhor restaura as nossas vidas. Nós te damos graça, Senhor. Te damos graça pelo perdão que o Senhor tem liberado para nossas vidas. Nós não merecemos esse perdão, nós não merecemos essa graça, mas o Senhor tem olhado para nós com um coração tão cheio de amor, Jesus. Pai. Nós te rendemos gratidão, meu Pai. Verdade, nós nesta Senhor. Noite, Pai, te damos toda a adoração através das nossas vidas. Receba os nossos carinhos, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Também, Senhor, coloco diante do Senhor essa pessoa que também está assistindo, Pai, este momento. Sim, que o Senhor Jesus. venha abençoar cada vida, Senhor. Sim, que cada vida Santo. que Vai, nesse momento estiver assistindo, elas venham sentir o teu toque. meu Deus. Senhor, meu Deus, abençoa os familiares de cada um, abençoa os corações e que ela possa mesmo, Pai, estar colocando em prática, buscar o Senhor enquanto Glória, se pode Deus. achar, meu Pai. Que essa pessoa venha mesmo ter um encontro com o Senhor, um encontro real contigo, que ela venha ter uma experiência maravilhosa Aleluia, com o Senhor, Jesus. meu Pai, no nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus. Então alcança essas vidas, É verdade, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias. Não há nada melhor, não há nada maior, não posso comparar. Esperança viva, tua presença. Eu já conheci o mais doce amor que me resta o meu ser e a vergonha desfaz em tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo
mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Glória a Deus. Ah, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós. Age sim no nosso interior, porque este é o desejo do nosso coração, ser inundado por Tua glória. O desejo do nosso coração é ser tocado por Ti.
é ser tratado pelo Senhor. O desejo do nosso coração, Senhor, é mergulhar em Tua presença, Senhor, é descobrir tesouros profundos, Pai. O desejo do nosso coração é estar assim totalmente, Pai, ligados ao Senhor, íntimos a Ti, Pai. O desejo do nosso coração é estar sendo assim, meu Deus, Senhor, acompanhado pelo Senhor de perto. Aleluia. Então que nessa noite o Senhor venha fluir em nós, que nessa noite o Senhor venha ministrar todo o nosso ser, venha esquadrinhar os nossos pensamentos, o nosso coração, venha limpar, venha purificar, porque o desejo do nosso coração é Te conhecer a cada dia, a cada momento. O desejo do nosso coração é estar assim sendo descoberto, sendo tratado, sendo assim lapidado, sendo moldado por Ti, Senhor. Então que o Senhor venha realizar em nós o querer do Senhor, que o Senhor venha realizar em nós o propósito do Pai. Estamos à Tua disposição nessa noite. Fica à vontade para fazer o que quiseres, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, meu querido. Graça e paz, né? Que bom estarmos juntos, reunidos nessa noite. Amém. Para essa pequena pitada da palavra do Senhor, né? Porque o Senhor, Ele nos ama muito, 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 muito. Por isso o desejo do Senhor é estar sempre cuidando de nós, sempre assim, Amém, trazendo uma palavra ao nosso coração, nos tratando, né? Nos moldando. Então, queridos, que bom nós estarmos juntos, né? Nós estamos assim, pode-se dizer, há mais de anos, assim, realizando esse tempo, né, de Tadel, esse tempo assim, uma coisa assim oportuna, né, maravilhosa, que nós estamos realizando já faz mais de, eu creio que já fez mais de anos que a gente faz esses vídeos, né? E espero que você tenha assim, né, sido abençoado, né, através desses vídeos, dessas palavras que têm sido lançadas sobre tua vida, sua família, sua casa, né? Eu espero que Deus tenha assim tocado na sua vida de uma forma poderosa, né? E que juntos, né, possamos estar assim desfrutando do melhor de Deus, da glória de Deus que é ministrada nesse tempo que estamos juntos, né? Que Deus te abençoe aí, né? Que esse vídeo que nós temos feito, que os vídeos que temos feito, que esteja fazendo coisas poderosas na vida de vocês. Amém. E que um dia a gente possa colher testemunhos, né, desses vídeos que estão sendo lançados. E que você esteja assim desfrutando, e não só desfrutando, mas também compartilhando com outras pessoas, com outros irmãos, porque tem coisas poderosas nesses vídeos, tem alimentos poderosos, tem coisas sobrenaturais. Que se você, né, abraçar pela fé, se você receber com toda a graça, todo amor, todo carinho, isso pode causar um impacto na sua vida, pode causar, né, um algo novo de Deus em você. E se você está recebendo mesmo, muitas vezes as pessoas estão vendo até se transformar, né, essa coisa que o Espírito Santo está causando aí na sua vida, na sua casa, no seu lar. Espero, né, um dia colher testemunho do que está sendo feito. Amém, amado? Então que Deus te abençoe, e é mais uma palavra que nessa noite o Senhor quer ministrar no teu coração, que você possa estar aí abrindo em 2 Samuel, né, capítulo 12. Nós vamos estar lendo o versículo 7, nós vamos estar lendo o versículo 9, depois o versículo 12, depois o versículo 13. Olha só, nós vamos estar pulando, você vai ter que estar atento. Amém? Amém. Vamos ler o 7, o 9, o 12 e o 13. 2 Samuel quanto? Oi? 2 Samuel 12, a partir do versículo 7. Aí você pode aí, né, procurar na tua Bíblia, pode procurar no seu celular, naquilo que está à sua disposição aí para nós nos alimentarmos juntos, né? Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. 2 Samuel 12, a partir do versículo 7, diz bem assim: Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul.
Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor? Eu já estou no versículo 9, amém, amados? Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Amém, queridos? Bom, você está ligado aí que essa palavra está falando a respeito do adultério de Davi, adultério e assassinato que Davi cometeu, né, quando ele assim pecou contra o Senhor. Amém, queridos? Eu creio que todo mundo já conhece essa palavra, essa história, né? Essa passagem de Davi, né? Onde Davi ele não vai à guerra e ele fica no seu palácio, né? Num tempo em que os reis estão indo à guerra e ele então fica no seu palácio, né? E de lá ele avista uma mulher muito linda, né? Muito bonita, muito formosa. E ele deseja essa mulher, né? Ele manda buscar essa mulher e ele fica com essa mulher, né? E essa mulher então fica grávida. Amém, queridos? E essa mulher que ele teve todo esse contato não era nenhuma das suas concubinas, pois ele tinha, acredito, quase 800 e tantas mulheres, um monte de mulheres à sua disposição. Mas ele queria justamente aquela que não era dele, não pertencia às mulheres dele. Ele queria aquela que não era dele, mas que já tinha um dono, já tinha um marido, né? Então ele quis aquela mulher para ele. E ele então mandou buscar e ficou com aquela mulher. E o lance é que o marido dessa mulher era um soldado do exército de Davi. E o marido dela estava na guerra, né? Lutando. Davi também deveria estar na guerra lutando, mas Davi escolheu não ir à guerra. Fugindo um pouquinho do assunto, dá para você perceber quando você tem obrigações a cumprir, compromisso, responsabilidade, e você prefere se ausentar dos compromissos. Às vezes, querido, nesse momento que você se ausenta do seu compromisso, da tua responsabilidade, daquilo que é para você fazer e não outro no seu lugar, muitas vezes a sua cabeça pode se voltar a fazer também o que não é para ser feito e te levar por caminhos que você não deveria ir, né? E isso aconteceu com Davi. Então Davi era para estar num lugar e ele estava no outro. E porque ele estava no outro, ele cometeu o que não era para cometer. Amém? E falando sobre isso, queridos, por ele ter cometido o que não era para se cometer, ele cometeu em oculto. Por quê? Porque era algo que não era para ser feito. Era algo criminoso, era algo perverso, era algo terrível que ele estava fazendo, cometendo. Então ele cometeu isso em oculto. Amém? No dito popular, a gente fala bem assim, ou seja, ele ficou com o rabo preso. Entendeu? É um pecado oculto, é uma forma de dizer. Então Davi ficou com o rabo preso. Amém? E queridos, o lance disso aqui é que isso também acontece muito com os cristãos nos dias de hoje, muito com o crente. Por que eu estou falando de crente? Eu não estou falando de pessoas fora do convívio cristão. Porque nós estamos tratando de pessoas de Deus, de pessoas cristãs. E Davi, ele era um homem de Deus. Ele era o homem segundo o coração. E ele cometeu essas coisas em ocultas.
Ou seja, ele ficou com o rabo preso. Ele não podia, aquilo que ele fez, o povo não podia tomar conhecimento, né? O pecado que ele cometeu não poderia aparecer diante do público, esse pecado, né? E sabe qual é um dos maiores inimigos do cristão ou do crente? Um dos maiores inimigos é justamente ter o rabo preso. Muitos crentes andam de rabo preso. Por quê? Porque cometeu o pecado oculto, né? Cometeu o pecado oculto. E agora, porque cometeram pecados ocultos, eles sentem na necessidade de esconder esse pecado, de manter esse pecado escondido. E não só porque porque vai ter consequências terríveis, né? Muitas vezes, né, as pessoas cometem isso, as pessoas fazem isso. Às vezes a pessoa é até cristã mesmo, às vezes a pessoa é até séria. Mas um momento dela, que era para ela estar assumindo o seu compromisso, sua responsabilidade, não tem aquele momento que é para você ir para o culto, né? Está ali cumprindo o seu papel de adorador, cumprindo o seu papel de pessoa que ajuda, que apoia, que trata, ou que está ali no seu lugar de adorador. Às vezes essa pessoa escolhe não ir, ou escolhe não estar no ambiente. Às vezes essa pessoa é para estar lendo a palavra, é para estar buscando no seu TSD, tempo sozinho com Deus, ou às vezes a pessoa é para estar fazendo algo para Deus e ela prefere dar ouvido à sua carne naquele dia. Pois Davi fez isso. Davi era para estar cumprindo a sua responsabilidade e ele preferiu ficar numa boa, tranquilo, né? E nessa que ele resolveu ficar tranquilo, né, descansar. A palavra do Senhor fala que aqui não é o nosso local de descanso, nosso lugar de descanso. E ele resolveu descansar, ficar à vontade, ficar tranquilo e não cumprir com as suas responsabilidades de rei. Nesse momento, o que aconteceu? Opa, o inimigo mostrou algo para ele. Tá vendo? Muitas vezes, querido, quando nós escolhemos não fazer aquilo que é para fazer em Deus e preferimos ficar à vontade na nossa carne, às vezes o inimigo vai abrir os nossos olhos para ver aquilo, para a gente ver aquilo que não é para ser visto, para a gente fazer aquilo que não é para ser feito. E assim aconteceu com Davi. E o problema, queridos, é que às vezes, como Davi, a gente acaba cometendo coisas, mesmo sendo um cristão sério, fiel, acaba cometendo coisas que às vezes, se vier ao público, se vier diante dos irmãos, se vier diante das pessoas que não é para ser visto, isso vai causar um escândalo, vai causar uma confusão, um problema. Em muitos lugares causa queda de igreja, destrói igrejas, destrói casamentos, destrói empresas, destrói relacionamentos, porque quando é descoberto, né, o pecado em si, né, a situação que se cometeu, as consequências às vezes é drástica. E Davi cometeu, né, justamente esses pecados, então ele tinha o rabo preso, porque se é descoberto, a sentença dele, querido, seria de quê mesmo? Mesmo ele sendo rei, seria de morte. Você imagina, o rei, né, foi descoberto, foi pego no seu pecado oculto. O rei foi descoberto. E agora o rei de Israel vai receber uma pena de morte, porque ele cometeu adultério e porque ele cometeu assassinato. E por que ele iria ser sentenciado à morte? Né? Porque o próprio mandamento de Deus já diria, em Êxodo 20, versículo 16 e 17, diz, primeiro ponto, não adulterarás. Segundo ponto, né, versículo 17, não matarás. E Davi cometeu tanto o adultério
como também o assassinato em cima de Urias. Ele mandou matar Urias, ele mandou deixar Urias, né, numa situação que ele seria morto. Então ele assassinou. Então, por causa disso, ele ficou com o rabo preso, porque ele seria levado à morte se isso é descoberto. Queridos, o problema de quem tem o rabo preso, como eu estou falando, comete os pecados ocultos, é que isso, querido, muitas vezes faz com que pessoas cometem loucuras. Você vê as loucuras que Davi cometeu por causa do seu pecado oculto? Ele cometeu assassinato, adultério, ele tentou enganar o marido da mulher, Urias, né? Ele procurou fazer o possível para que a coisa que ele cometeu, ele procurou de toda maneira esconder aquilo que ele tentou fazer com que o marido fosse embriagado e fosse levado para a própria casa dele para dizer, você dormiu aí, teve relação com a sua esposa e a gravidez agora é tua, né? Ah, não, manda ele ir para casa, prepara, né, um jantar para ele e tal, e ele não vai. Então, por Deus, né, aconteceu todas as situações para que Urias não estivesse na casa dele com a mulher dele. E aí, queridos, ele então comete um monte de loucura, manda matar o cara, faz isso, faz aquilo, e ele, né, faz, e olha que é um homem de Deus fazendo isso, o homem segundo o coração de Deus. Queridos, quantas pessoas, né, no seu convívio, na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho, elas cometem loucura porque elas fizeram coisas que pessoas não podem descobrir. Porque se descobrir, terá consequências drásticas sobre a vida dela. Terá destruição, né? Terá confusão demais. E aí, para que isso não aconteça, as pessoas então, depois de ter cometido aquela coisa, né, escabrosa, como diz, aquele pecado terrível, ele precisa cometer outros pecados para encobrir esse. É o que acontece muitas vezes até em comunidade, até na igreja. Quantas pessoas cometem determinadas coisas para esconder outras? Quantas pessoas, pastores ou líderes, para esconder determinado pecado, eles põem pessoa no banco, eles excluem pessoa para que eles não sejam descobertos naquilo que eles fizeram, ou líderes fazem coisas, ou fecha a cara para o outro só para, né, esconder. Então, isso acontece muito no nosso meio. Só que quando acontece, querido, isso é pecado. E o salário do pecado é o quê? Romanos 12, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Amém. Aleluia. O dom gratuito de Deus. Queridos, agora eu faço uma pergunta para você, né, nessa noite. Você tem rabo preso na comunidade em que você está? Ou seja, seja na sua família, seja na tua igreja, no teu trabalho, na tua escola, no meio das tuas amizades, você tem rabo preso, né? Você tem cometido algo que pessoas que estão ao teu lado não podem descobrir? Essa noite, queridos, Deus está querendo falar com você. Deus está falando de uma forma poderosa com você. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem acontecido coisa entre você e sua esposa, porque há coisas que você está escondendo e você não quer que ela saiba. E para que ela não saiba, você às vezes comete até outras coisas para tentar encobrir, para que ela não saiba. Às vezes você, marido, né, você, mulher, às vezes você tem feito coisas, né, que você não quer que seu marido descubra, porque se ele descobrir, né, pode causar uma destruição, né? Ou você, filho, tem feito coisas que você não quer que seu pai descubra. Ou você, pai, está fazendo coisas que você não quer que seu filho descubra. Está escondendo coisas que vai ter consequências terríveis. Isso se já não teve
Tem pessoas que já têm tido o seu relacionamento destruído, já têm tido o seu ministério destruído, têm tido assim a sua comunidade destruída, porque passou por essa mesma situação de Davi. Querido, isso é sério. Sabe por quê? Porque uma coisa é certa. Às vezes a gente faz as coisas em oculta, mas a gente esquece que todo mundo pode não estar vendo, mas Deus ele está vendo. Amém. Mas o Senhor ele está vendo. Sim. E claro, o inimigo também está vendo. Existe até homens de Deus, pessoas, obreiros, que eles ficam até com medo de lidar de cara com o diabo, de ter que expulsar um diabo, e o diabo revelar aquilo que ele tem feito em oculto. Tem pastores que ficam assim, preocupados, está na flor da pele, tem obreiro, diácono, tem homens de Deus que tem medo de que se manifeste um demônio na igreja. Por quê? Porque ele tem medo que o diabo comece a contar os podres que ele tem feito. Isso é sério, querido. Tem pessoas de Deus que ele está tão atenado, tão preocupado, tão com medo dele ser descoberto naquilo que ele tem feito, que às vezes um irmão ou uma irmã, ou sei lá, alguém está contando alguma situação que é meio parecida com a dele, e ele já está aqui antenado, esperto. Será que descobriram? Meu Deus, como que vai ser da minha vida? E às vezes essa pessoa, ela já começa a se distanciar da igreja, porque ela já fica com medo de que alguém já tenha descoberto. Às vezes o assunto nem era sobre ela, o papo nem era sobre ela, mas ela já está tão atenada, já está tão assim com medo, que ela às vezes já começa a cair, né? Ela já começa a desmoronar. E às vezes, querido, o problema do rabo preso, do pecado oculto, é que às vezes só a pessoa que não vê, ela acha que ela está escondendo. Ela acha que ninguém está vendo. E às vezes a pessoa, ela está tão amarrada naquela situação, está tão vestida daquela situação, que parece para ela que está escondida, e qualquer situação que ela faz, qualquer movimento que ela faz, o rabo está se mostrando. Ela está na frente, não está vendo nada, mas o rabo ela está indo e está puxando o rabo. O rabo está preso nela. As pessoas olham, aquela pessoa está estranha. Fulano está estranho, fulano está diferente. Meu Deus, fulano tá... Eu e fulano tá esquisito. Qualquer coisinha que a gente fala, o fulano tá nervoso. Qualquer coisinha que a gente fala, o fulano tá estressado. Qualquer coisinha que a gente fala, o fulano já tá achando que é com ele. É porque ele já tá tão atenado, o rabo tá tão... E as pessoas já começam a perceber, tem alguma coisa estranha com esse irmão. Esse irmão tá meio estranho. Esse pastor tá meio estranho, né? Por quê? Porque por mais que ele tenta esconder, mas não tem como ele esconder o rabo. Aí as pessoas começam a perceber. E aí daqui a pouco, sem mais nem menos, de tanto ele tentar esconder, aí a igreja já descobre, as pessoas já descobrem. Por quê? Porque ou Deus vai revelar o que está em oculto, porque não pode ficar trevas, nem confusão, coisa complicada no meio da santidade. Amém. Ou Deus vai trazer a revelação daquilo, ou o próprio diabo vai querer desmascarar o sujeito, né? Vai desmascarar a pessoa, vai fazer com que fofoqueiros vejam aquilo e comece a fofocar para todo mundo, né? A imprensa, tem aquela imprensa da igreja, né? A rádio, né? E aí já começa a contar para todo mundo. E aí daqui a pouco, meu querido, não tem mais, né? Aí é a hora que a pessoa às vezes cai, né? O ministério da pessoa cai, né? A família da pessoa se destrói porque fica na boca de fofoqueiro, fica na boca dos endemoniados, né? E queridos, Davi, ele estava sujeito à morte, ele estava sujeito à pena de morte. E por que Davi não morreu? Se aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Aquele que peca,
recebe seu salário, que é a morte. Porque Davi cometeu esses pecados, esses assassinatos, essas coisas todas, e a palavra de Deus, que era ele morrer, ele não morreu. Por que ele não morreu? Se ele era digno de morte, depois de ter cometido tudo isso. A palavra fala, queridos, aqui, quando nós vimos aqui, que o profeta Natan falou bem assim, olha, você não vai morrer, né? Você não morrerás, aqui no versículo 13. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Mas por que aqui, claro, falando grosso, esse versículo, que Davi confessou, Davi se arrependeu, né? Será que isso era suficiente para ele não ser morto? Depois de tudo que ele cometeu? E a palavra de Deus, que morrerás? Não, você vai morrer, você comete tal coisa, você morrerá. E a palavra de Deus, aonde fica? Davi, o homem segundo o coração de Deus, meus queridos, no Salmo 51, ele recorre às multidões, aos milhares de misericórdia de Deus. Olha só onde ele vai. Ele recorre, né, às misericórdias de Deus, à compaixão de Deus. E ele vai tão profundo que ele é aquele salmo que diz bem assim, conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dai-me a tua paz no coração. Ele recorre tão profundo a Deus, que Deus fala bem assim, olha, depois dessa situação, tá vendo? Como nem sempre a letra, né, vai ser a que conta, a que vale, igual a gente fala bem, mas está escrito na palavra, morrerás, porque está escrito, eu quero ver a Bíblia, eu quero ver lá onde está escrito. A palavra de Deus diz bem assim, que a letra mata, mas o que vivifica é o que mesmo? O Espírito. Então, cada caso para Deus, ainda que exista a letra, cada caso para Deus é um caso. Amém. Né, queridos? Davi poderia morrer? Poderia. É palavra de Deus? É palavra de Deus. E por que Davi não morreu? Porque ele, né, se arrependeu de todo o coração. Amém. Ele buscou a misericórdia do Senhor, ele se acertou de uma forma poderosa com Deus, e para Deus isso basta. E Deus falou, você não vai morrer. Claro que depois de tudo que ele cometeu, mesmo ele não morrendo, ele teve a consequência dos seus atos, né? Ele não morreu, você vê, ele não morreu, mas as consequências dos atos dele foi drástica. Por quê? Porque olha, ele não morreu, mas 4 filhos dele morreram por causa disso. Por que 4 filhos dele morreram por causa disso? As pessoas falam, por que então ele não deveria assumir e ele morrer ao invés dos 4 filhos dele? É porque, queridos, quando Natan foi ditando para ele, né, sobre a parábola do homem que roubou a ovelhinha, o homem que tinha muitas ovelhas e roubou apenas uma ovelhinha, Davi ficou tão indignado que ele falou bem assim, olha, esse homem deveria pagar 4 vezes mais aquilo que ele roubou, com morte. Tem lá a palavra, se você ler a profecia, as parábolas que Natan contou para Davi, para pegar Davi. Deus, para pegar Davi, usou Natan e falou bem assim, Davi, olha aqui, tinha um pastor na cidade que tinha milhares de ovelhas, e tinha um pastorzinho que era pobre e só tinha umazinha. E esse pastor que tinha milhares de ovelhas foi lá, roubou a única ovelhinha daquele pastor e deixou ele sem nenhum e ainda matou ele. Aí Davi, né, como rei, como juiz, quis julgar o cara. E ele se compadeceu do pastorzinho e falou, não, matou o cara, roubou a ovelhinha. Nossa, esse cara teria que morrer ou pagar, sei lá, 4 vezes mais pela morte, né, do pastorzinho, pela ovelha que ele tomou do pastor. Por isso, ele perdeu 4 filhos, né? Os 4 filhos dele, perdeu Amon, perdeu, sei lá, os outros mais 4 filhos. O primeiro já foi o filho de Betseba,
que teve, morreu. O segundo foi o que Absalão matou, acho que foi Amon. O terceiro foi Adonias, uma coisa assim. O quarto, né, eu acredito que, sei lá, são 4 filhos que ele perdeu. Então ele não perdeu a própria vida dele, mas ele perdeu 4 filhos, tá vendo? Por causa desse pecado oculto, por causa desse rabo preso, o homem segundo o coração de Deus, queridos, teve a família toda enrolada. Foi um homem hiper abençoado em todos os níveis da vida dele, mas no nível familiar, o homem teve a sua família toda destruída. Despencou tudinho a família de Davi. Por quê? Por causa dos pecados ocultos. Às vezes você está tendo a sua vida, você não sabe de onde está vindo a destruição do teu lar. Às vezes você não sabe de onde está vindo a destruição da tua empresa, do teu ministério. Às vezes você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Mas você já parou para pensar, às vezes, que você está cometendo alguns pecados ocultos, que você está mantendo o rabo preso, que você está escondendo, ao invés de você acertar a situação, pedir perdão a Deus, consertar isso, você está levando isso para mais longe, para mais tempo, e isso está te destruindo, está destruindo a tua vida. Querido, é hoje, o Senhor está falando para você, é hoje, profeta de Deus, é hoje, mulher de Deus, é hoje, jovem, é hoje, você que tem vida com Deus, você que tem vida do Espírito. Hoje é o dia de você acertar conta com o Senhor. Amém. Hoje é o dia de você se livrar desse rabo que está preso, que todo mundo está vendo, só você que não vê. Você está tentando esconder, mas não está dando certo. Todo mundo já está começando a perceber. Hoje é o dia de você acertar isso. O Espírito está falando para você, eu tenho ciúme de você, filho, filha. Eu zelo por tua vida. Mas conserta isso. Senão, o salário do teu pecado é a morte. Mas o que eu tenho para você é vida. E vida com abundância. Amém. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe. Que essa palavra vá ao fundo do teu coração. Que você busque hoje acerto com o Senhor. Que o Senhor, possa dizer para você, você não vai morrer, você não morrerá, porque eu tenho promessa para cumprir na tua vida. Você não morrerá hoje, porque eu tenho coisas novas para liberar sobre você. Tenho vida de Deus, porque eu tenho vida do Espírito para encher você. Amém. Então, toma posse hoje, meu querido. Viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Conserta aquilo que está bagunçado. Acerta com o Senhor. Acerta hoje. Acerta hoje. Porque você não sabe como vai ser seu amanhã. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Você é pessoa de Deus. Então bota isso em dia. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa estar assim, gerando vida através dessa palavra em você, que você receba com graça, com amor, que você possa não dormir nessa noite antes de acertar isso, de resolver essa situação, de resolver assim, não, eu não quero amanhecer amanhã com mais esse problema, com mais essa luta, com mais essa complicação, eu não quero ter a minha vida destruída como Davi teve, mas eu quero ter a minha vida renovada e quero ter a minha vida agradando ao Senhor. Então que seja assim. Amém, querido? Amém. Então, quero ministrar sobre a tua vida a bênção, o perdão de Deus, o amor incondicional, a graça do Espírito Santo, a graça do Senhor transbordando o teu coração e que haja força e vida em você para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Olha, que o amor de Deus, o Pai, a doce consolação do Espírito Santo ministra a tua vida hoje e para todo sempre. Olha aí, beijo no teu coração e vá nessa fé, que Deus é contigo. Amém? Amém. Uma boa noite. Boa noite. Aleluia, Jesus.